Chegando com a nossa resenha da bola, mais uma edição do nosso programa que conta com os nossos analistas Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, Fernando César, em Curitiba, no Paraná, Robson Lessa, em Peneda, Alagoas, e eu, Antônio Júnior, aqui em Gandra, região do Porto Norte de Portugal. Vamos tratar nessa resenha da bola da saída do goleiro Cássio, 12 anos no Corinthians, vários títulos, o principal deles o de campeão mundial, naquela final com o Chelsea, que ele fechou o gol literalmente, e foi simplesmente tratada de uma forma absurda pelos dirigentes corintianos. E a sua ida agora para o Cruzeiro de Minas Gerais foi apresentado nos últimos dias. Tudo isso, fiquem ligados após a nossa vinheta. Iniciando mais uma resenha da bola nesta sexta-feira, 24 de maio de 2024. Daqui a pouquinho os nossos analistas Antônio Manuel Góes, Fernando César e Robson Lessa irão analisar a questão do Cássio, que deixou o Corinthians após 12 anos de triunfos, foi campeão mundial naquela final com o Chelsea, como eu falei na abertura da nossa resenha da bola. Mas enfim, foi agora para o Cruzeiro, que projeta contratar aí com a nova SAF, com o novo dono da SAF, melhor dizendo, fazer contratações que deixem, a equipe em condições de fazer um campeonato brasileiro tranquilo, brigar por uma melhor posição, enfim. E o Cássio, sem dúvida alguma, é o maior nome agora da equipe do Cruzeiro. Mas daqui a pouquinho, Porque antes de passar para Antônio Manuel Góes, que vai primeiro analisar essa situação do Cássio, vamos falar aqui do futebol português, O Portugal, todo mundo sabe, é uma referência quando se fala em treinadores. Tem técnicos espalhados mundo afora. O Brasil é hoje a maior referência, com 6 treinadores portugueses. Desde 2019, com a chegada do Jesus, depois, em 2020, veio o Abel Ferreira, que continuou no Palmeiras. Um trabalho excelente, o melhor desempenho dos técnicos portugueses no futebol brasileiro. Vai completar em novembro 4 anos e tem contrato até 2025, pelo menos. Mas agora, além dos técnicos portugueses, vamos citar aqui alguns, vamos citar todos os técnicos portugueses. O Petit foi o último a chegar, 47 anos, ex-jogador do Benfica, ex-treinador do Boa Vista. O Pedro Caixinha, no Red Bull Bragantino. O Arthur Jorge também chegou recentemente, faz um ótimo trabalho à frente do Botafogo, no Rio de Janeiro. O Antônio Oliveira, que teve passagem já pelo próprio Cuiabá, que o Petit agora está, Atlético Paranaense, Curitiba, e está no Corinthians. O Abel Ferreira, o mais renomado, digamos, com mais sucesso entre esses técnicos, com vários títulos no Palmeiras. E agora o Álvaro Pacheco, que também chegou bem recentemente, foi apresentado terça-feira na vitória do Vasco pela Copa do Brasil. Mas, além dos técnicos, Portugal tem também outros profissionais do mundo do futebol a trabalhar fora e trabalhar em grandes equipes. É o caso do Thiago Pinto, ele que é o novo diretor de operações do futebol do Bournemouth, que essa época terminou a Premier League no 12º lugar, obtendo o maior número de pontos da história do clube no campeonato, 48 pontos. A informação é assegurada pelo jornal inglês The Times e confirma que também foi veiculado nos últimos dias por fontes italianas. Está assim conhecido o novo clube do Thiago Pinto, diretor de operações. Ele foi
dirigente também do Benfica, depois de ter deixado o cargo de diretor-geral da Roma, da Itália, no último mês de janeiro. Portanto, Thiago Pinto, diretor de operações, mais um profissional renomado a trabalhar agora na Premier League, mais precisamente no Bournemouth. Mas vamos falar, né? Vamos agora para o assunto Cássio. Primeiro eu quero lhe ouvir aí no Rio de Janeiro o Antônio Manuel Góes. Uma situação que a saída do Cássio não foi, né, que um jogador com tanta história no clube imaginava, né? A forma como ele foi tratado. O Cássio acabou aceitando a proposta do Cruzeiro após 12 anos no Timão e agora vai defender as cores do Clube Mineiro. E aí eu quero ouvir a respeito de toda essa história do Cássio no Corinthians, com os dirigentes que a gente sabe, agora tem aí o Melo como presidente do Rio de Janeiro, polêmicos, que recebem muitas críticas, não é de hoje, né? Os dirigentes corintianos. E aí, Antônio Manuel Góes, quero lhe ouvir, um abraço. Antônio Júnior, Robson Lessa, Fernando César e gente que nos acompanha. Numa semana advinda de forte ruído, mais um de Gabigol do Flamengo, flagrado por fotógrafo indiscreto, em reunião com amigos em casa, envergando a camisa do Corinthians, o fim de linha do legendário goleiro com 11 anos de consagrada titularidade corintiana, foi por ele mesmo precipitado na derrota de 1-0 fora de casa para o Argentino Júnior pela Sul-Americana exatos 30 dias atrás. Com efeito, o gaúcho Cássio Roberto Ramos de Veranópolis, iniciado nas divisões de base do Grêmio de Porto Alegre e depois com passagem por PSV e Sparta Rotterdam da Holanda, escreveu em morredor a história de 11 anos no Parque São Jorge a partir de 2012. Foram 4 títulos paulistas, 2 brasileirões, 2 Libertadores, 1 Recopa Sul-Americana e 1 Mundial de Clubes em 2012, na decisão contra o poderoso Chelsea da Inglaterra no Japão. Eleito melhor jogador do torneio, notadamente pelas defesas monumentais diante dos ingleses. Embora idolatrado pela fiel torcida corintiana, Cássio também experimentou em alguns momentos as dores da intolerância da galera, muito mais pelas recorrentes oscilações do elenco, que suportou com elevado sentimento profissional, do vestiário com desassombrada liderança às 4 linhas, onde se impôs, vezes sem conta, com sua envergadura de 1,95 m, para garantir vitórias ou minimizar o peso de inevitáveis derrotas. Foram 712 jogos com a camisa do Corinthians, segundo abaixo do lateral Vladimir com 806. 32 pênaltis defendidos, 1/3 dos quais na temporada de 2023. Ao lado de Gilmar dos Santos Neves e Dida, forma a tríade de maiores goleiros corintianos, o que mais atuou neste século XXI, 24º jogador com mais títulos na centenária história do clube. Sob o acúmulo de estressantes rotinas corintianas, com reflexo na própria vida familiar, Cássio decidiu mudar de ares, abrindo espaço para o promissor Carlos Miguel, goleiro iniciado, poucos recordam, na base do Flamengo, no tempo de Vinícius Júnior. Às vésperas dos 37 anos, Cássio se mudou esta semana para Belo Horizonte, contratado pelo Cruzeiro, onde deverá seguir os passos de Raul Plasman, anos 1960 e 70, e Fábio, mais recentemente, 2 incontestáveis paredões que marcaram época na Toca da Raposa. Em pouco mais de 2 décadas de guarda-metas, além dos clubes por onde passou, incluída a vitoriosa longevidade corintiana, Cássio também serviu 11 vezes às seleções de base da CBF e uma em amistoso da principal.
livre dos percalços de toda ordem que caracterizam faz tempo a vida do Corinthians, intramuros e fora deles, sujeita a recorrentes tempestades por notória desadministração do clube. Cássio chega a um Cruzeiro transformado em sociedade anônima do futebol, com política gerencial de pés no chão, onde terá, com certeza, longa estrada para exercitar sua técnica de alto nível na Cidadela Estrelada, reiterando, a exemplo de outros aqui citados, a máxima de que goleiro, quanto mais amadurecido e experiente, melhor. Tá legal, Antônio Manuel Góes. Eu também acredito nessa máxima aí, que o goleiro, quanto mais experiente, melhor. Porque nós, no Brasil, por exemplo, não temos apenas o Cássio com 37 anos. Temos goleiros com mais idade, como é o caso do Fábio, 41 anos, no Fluminense, né? E parece ter muito menos. Claro, o goleiro, de modo geral, costuma jogar até uma idade acima, né, dos jogadores, dos demais jogadores, né, que jogam em outras posições. E o Cássio é um desses, 37 anos, o contrato de 3 anos com o Cruzeiro, até os 40 anos, portanto, ele pode jogar. E essa máxima, de fato. Aí temos lá atrás, hein, Raul, um dos maiores goleiros do Flamengo, grande goleiro, excepcional goleiro. O próprio Leão também, com várias Copas do Mundo. Enfim, essa máxima aí eu assino embaixo. Mas agora, Fernando César, em Curitiba, no Paraná. Quero ouvir também a respeito dessa situação do Cássio. Como é que você está vendo tudo isso, Fernando? Um abraço. Aqui no Brasil existe uma máxima que diz que o brasileiro não sabe valorizar os seus ídolos, os seus destaques no esporte, na música, na ciência, enfim, em situação geral. Isso serve principalmente no futebol, onde a gente acompanha muitas injustiças e torcedor, muitos deles com memória curta, que não sabem valorizar os seus verdadeiros ídolos. Isso serve para o que aconteceu com o Cássio pela sua passagem pelo Corinthians. A gente já pôde, em outra live aqui, escrever e lembrar do feito das conquistas do Cássio vestindo a camisa do Corinthians. E é bom a gente confirmar que ele continua sendo e vai ser difícil alguém superá-lo pelo número de partidas que ele realizou vestindo a camisa do Corinthians, mais de 700 jogos, conquistas nacionais e internacionais, e com tudo isso ele chega agora há poucos dias sendo pressionado principalmente por elementos ligados a facções organizadas que, ao invés de contribuir, muitas vezes prejudica o andamento de uma equipe de futebol. Isso aconteceu com o Cássio. E tenho comigo que demorou a decisão dele, Cássio, de deixar a equipe do Corinthians por toda a pressão que ele passou ainda há pouco tempo. Ele lembrou que quando um atacante perde um gol praticamente feito, se cobra do goleiro Cássio. Quando o time não está bem coletivamente, a cobrança recai sobre o Cássio. E ele foi ficando sozinho, foi perdendo companheiros que tinham também um grau de importância na equipe do Corinthians. Teve ameaça, inclusive, por redes sociais até a sua família, e chegou a um ponto que ele precisou, inclusive, de fazer um tratamento
com psiquiatra para suportar tamanha pressão. O que eu tenho a dizer aqui é que a decisão do Cássio foi uma decisão correta. Ele poderia terminar os seus dias tendo isso como jogador de futebol, claro, tendo um reconhecimento e um agradecimento por parte da torcida do Corinthians por tudo que ele fez, por tudo que ele realizou. É um profissional que conta com 36 anos, ainda é útil para o futebol e tenho comigo que ele ainda pode dar muitas alegrias à equipe do Cruzeiro. Eu lembro rapidamente aqui que o Fábio, que coincidentemente foi o jogador que mais se identificou recentemente com a equipe do Cruzeiro, deixou o Cruzeiro numa situação quase que parecida com a do Cássio para ser feliz aí no Rio de Janeiro. Então, só tenho a dizer, vai com Deus e que realmente você seja feliz agora pelo Cruzeiro, Cássio. Com toda certeza, Fernando César, que o Cássio tenha sucesso também no Cruzeiro, eu acredito muito, porque é um goleiro com grande potencial. Se não tinha mais clima no Corinthians, ele tem que pensar realmente na sua carreira e agora acertou com o Cruzeiro. Aliás, jogo também essa bola para você aí em Penedo, Alagoas, meu caro Robinson Lessa. O Cássio não tinha mais ambiente, pressão de tudo que é lado, entenda-se, parte da torcida, sobretudo as organizadas, enfim. O Cássio foi vítima também dessas organizadas. E aí? Foi a melhor opção para o Cássio seguir a sua carreira, deixar o Corinthians, por opção dele também, já que teve essa proposta do Cruzeiro. Ei, meu caro Robinson Lessa. Olá, Júnior. Olá, amigos do Resenha do Esporte. Estamos chegando aqui para conversarmos sobre um tema bem pertinente que tomou conta da mídia brasileira ao longo dessa semana, que foi justamente a saída do goleiro Cássio do Corinthians e a contratação dele por parte do Cruzeiro. Cássio, que já estava há mais de 12 anos na equipe alvinegra de Parque São Jorge e era constantemente cobrado pelos torcedores, por segmentos da imprensa, e isso realmente está deixando o goleiro bastante insatisfeito. Diante do ocorrido, estava com o contrato por encerrar no final dessa temporada e tinha a possibilidade de já na janela do meio do ano se transferir. Ele optou por deixar a equipe, onde conquistou 9 títulos, Libertadores, Mundial, Recopa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, enfim. É considerado por muitos o maior ídolo da história do Corinthians. Todavia, o ambiente não estava dos mais favoráveis para ele. 12 anos gera um certo comodismo, essa é que é a verdade. E o Cássio não vinha tecnicamente vivendo um bom momento. Alguns anos atrás aconteceu algo muito semelhante e na oportunidade o goleiro titular era o Walter. O Cássio fez pressão e acabou voltando por conta do maior prestígio, do maior currículo que possuía na oportunidade. Agora ele tentou usar do mesmo expediente e não logrou êxito. Carlos Miguel, que vem substituindo, vem com muita qualidade, vem apresentando realmente um potencial bem acima do esperado e tecnicamente não está deixando o torcedor corintiano sentir saudade do gigante Cássio, como assim é chamado o goleiro. Tem todo o currículo, tem toda uma história, mas 12 anos são 12 anos e não é eterno. Então, por conta disso, houve essa desmotivação, o ambiente não estava nada bom. Aliás, o ambiente interno no Corinthians já não vem bom de há muito. Entra diretoria, sai diretoria e parece que as coisas não andam a contento.
Inclusive, por incrível que pareça, pasmem, senhoras e senhores, logo após o Cássio acertar a sua transferência para o time celeste das Alterosas, a diretoria alvinegra cismou de tentar anunciar um tal de um influencer que ameaçou o goleiro Cássio. Olha o nível da gestão corintiana da atualidade. Contratar um influencer que ameaçou o goleiro Cássio. Quer dizer, realmente não vai chegar a lugar nenhum o Esporte Clube Corinthians Paulista com esse tipo de procedimento administrativo, de cartolas, nada, mas nada profissional, ou profissionais, me desculpem. Então, realmente, nós precisamos melhorar muito, porque Andrei Sanches, Duílio, agora esse atual presidente, e as coisas não se profissionalizam naquele que é o clube de segunda maior torcida do Brasil. Então, realmente, a mudança tem que ser drástica fora de campo, mas o quadro associativo é quem elege. Então, se essas figuras tomam a frente, é porque elas retratam o perfil do associado corintiano. Então não há o que falar. Tecnicamente eu acho que o Corinthians fez certo. Agora tem todo o histórico, aquela apologia ao ídolo. Esse lado sentimental é uma questão à parte. Mas tecnicamente eu acho que já tinha até passado da hora do Cássio deixar o Corinthians. Legal, meu caro Robinson Lessa. Uma coisa é certa, né? Dirigente de futebol, estou a falar no Brasil, porque já tem um histórico, a gente tem um histórico de dirigentes no futebol brasileiro que são todos esses, né? Não vai generalizar, mas são inúmeros dirigentes que as críticas são mais do que justas. E no caso do Corinthians, nos últimos anos, você enumerou aí, né, o André Sanches, o Duílio, agora o Melo, né? É complicado, meu caro. Mas essa edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal rapidinho, 2 minutinhos ali, 2 minutinhos, 2 segundinhos, 3 segundinhos, você vai lá, se inscreve no canal, compartilha os nossos vídeos em suas redes sociais, deixa aquele like, porque assim você vai estar fortalecendo muito e, claro, né, nos apoiando, nos incentivando a produzir cada vez mais conteúdos com o melhor do mundo do futebol. A todos um abraço e até a próxima!